Olá, hoje nós vamos falar sobre assistência de enfermagem à puérpera. Então, o puerpério é o período variável durante o qual se desenrolam todas as manifestações involutivas e de recuperação da genitália materna após o parto. Então, o puerpério é conhecido como o resguardo. Ele se inicia 2 horas após a saída da placenta e tem o seu término imprevisto. Então, assim, a gente sabe que as primeiras 2 horas depois do parto é chamado também de período de Greenberg. Ele sucede, a dequitação, que é a saída da placenta. Então, após a saída da placenta, nós começamos o resguardo da mulher. Esse resguardo, que também é chamado de puerpério, ele compreende até mais ou menos o 45º dia. Então, qual é o objetivo desse puerpério? Nós temos aí, esse puerpério, ele visa reduzir a mortalidade materna, prevendo justamente as hemorragias e a infecção pós-partos. Então, essas hemorragias e as infecções no pós-parto são as 2 causas principais de morte materna, nas primeiras horas depois do parto, principalmente depois do parto cesáreo, Então, nós temos aí a classificação desse puerpério em puerpério imediato, tardio e remoto, sendo que o imediato são os primeiros 10 dias, o tardio do 11º dia ao 42º, e após o 43º dia nós temos o puerpério remoto. Então, a gente sabe que os cuidados, eles são maiores no puerpério imediato, que são os primeiros 10 dias. E aí a gente sabe que é preciso prestar bastante atenção na mulher, principalmente a questão das hemorragias, Que é justamente depois que sai a placenta, temos que ter o cuidado para essa mulher não ter muitas perdas sanguíneas, já que a gente sabe que a perda sanguínea causa na mulher essas perdas de sangue, favorece o que? Anemias profundas e também a possibilidade da mulher ter um choque hipovolêmico causado por grandes perdas sanguíneas. Então, nós temos aí essa infecção puerperal, que é justamente a prevenção da infecção puerperal, qualquer infecção que ocorre no aparelho genital no pós-parto recente. Então, essa infecção puerperal, ela pode surgir nos primeiros dias pós-parto. Temos também as hemorragias puerperal, que são as perdas acima de 500 ml de sangue devido à atonia uterina, devido a lacerações no canal do parto, quer dizer, quando a mulher sai rasgando, E o volume excessivo de líquido amniótico. Nós temos também as múltiplas gestações, causando aí essas perdas sanguíneas, e a retenção de restos ovulares e placentários na mulher. Então, a primeira semana de saúde integral, É uma estratégia da rede Cegonha, onde são realizadas atividades na atenção à saúde puerperal e dos recém-nascidos, visando a redução da mortalidade infantil. Então, essas ações são voltadas principalmente para a triagem neonatal, que é aquela triagem onde vai ser feita o rastreamento de algumas possíveis doenças que possam ocorrer com a criança. Nós temos também a triagem auditiva, visando saber alguma coisa do tipo da criança, prevenção da surdez infantil, a checagem da vacinação de BCG e hepatite B.
nas primeiras 12 horas de vida. Temos aí a avaliação e orientação e apoio ao aleitamento materno. Temos também a visita domiciliar, que tem como objetivos avaliar o estado de saúde do binômio, né, mãe e filho. Nessa visita, nós também podemos orientar o planejamento familiar, identificar as situações de risco, né, no pós-parto. Essa visita, ela deve ser realizada nos primeiros 7 dias depois que a mulher tem um bebê. Ela visa também apoiar e orientar a família com relação à amamentação. Nós sabemos que a amamentação ela deve ser feita nos primeiros 6 meses de vida, exclusivamente, porque a gente sabe que o leite materno ele é completo. Ele tem água, tem sais minerais, tem proteínas, tem carboidratos, lipídios, né? Os sais minerais que a criança precisa para sobreviver. Então, nesse período de 6 meses, a criança não precisa tomar nem água. Orientar os cuidados básicos com o RN, né? Principalmente esses cuidados em relação ao aleitamento e também sobre a higiene do bebê, né? Os cuidados com o cordão umbilical. Esse cordão umbilical, ele pode demorar de 3 a 15 dias para cair, né? Para secar e cair. Então, a gente orienta também sobre a higiene, né? Quando a mãe der o banho no bebê, enxugar bem o cordão umbilical, colocar 2 gotas de álcool a 70%. Pronto, só o remédio que precisa depois para controlar aí a cicatrização, né, desse cordão umbilical. Agendar até 42 dias após o parto a consulta de revisão puerperal. Então, o ideal é na primeira semana após a alta do bebê, né, essa visita domiciliar. Em RN de alto risco, deve-se acontecer nos primeiros 3 dias após a alta. Então, na consulta puerperal, essa mulher ela vai ser orientada a procurar a unidade de saúde para fazer justamente a identificação de antecedentes patológicos ou obstétricos durante a gravidez e no parto. Orientado também sobre as patologias no puerpério imediato, né? Os dados do parto, os dados do recém-nascido, os dados sobre a amamentação, a identificação de intercorrentes na gestação, no parto e no pós-parto. Orientado também sobre o uso de medicamentos como o ferro, o ácido fólico, a vitamina A. Em relação ao exame físico, é preciso que sejam verificados também os sinais vitais dessa mulher, observar o estado psíquico dela, né? Como é que ela está mentalmente, observar o estado geral, como pele, mucosas, presença de edema, cicatriz, né? Principalmente no parto normal com episiotomia ou laceração depois e cesariana, e membros inferiores, examinar as mamas, verificando a presença de engurgitamento mamário, né? Os sinais inflamatórios, infecciosos ou cicatrizes que dificultam a amamentação. Examinar abdômen, verificando a condição do útero e se há dor, a palpação. Examinar o períneo e genitais externos, verificar os sinais de infecção, presença e característica de lóquios. Orientar também essa mulher sobre a higiene, alimentação e atividades físicas, né? Então, a gente sabe que essa mulher ela deve ser orientada a tomar os banhos normais, pelo menos 2 vezes ao dia, né? Se alimentar com comidas leves, porque se sabe que a mãe que não se alimenta bem, a criança também não mama bem. Por quê? Porque toda a alimentação da mãe, ela passa para o filho através do leite materno. E tudo que essa mulher comer vai passar para a criança. Orientar também sobre os direitos da mulher. Ela tem direito, os direitos reprodutivos, sociais e trabalhistas. Então, a gente sabe que essa mulher
tem direito a 120 dias de licença maternidade. Alguns locais já estão em 180 dias, né? 6 meses. Ela tem direito a 1 hora todos os dias, quando voltar ao trabalho, para vir em casa amamentar o bebê, ou então ela deixa para sair cedo 1 hora. Aplicar as vacinas, né? Na criança, a hepatite B e a BCG nas primeiras 12 horas de vida. A dupla adulto e a tríplice viral, quando for necessário, né? Se essa mulher não tiver tomado a vacina. Oferecer o teste anti-HIV e VDRL com aconselhamento e pós-teste, pré e pós-teste para as puérperas não aconselhadas e testadas durante a gravidez e o parto. Prescrever suplementação de ferro, pelo menos 40 mg por dia de ferro elementar até 3 vezes após o parto, para gestantes sem anemia diagnosticada. Então, se a gestante saiu do parto bem, né, de saúde, sem anemia, ela vai ter que tomar o ferro os 3 meses posteriores. Por quê? Porque com a amamentação ela também pode ficar mais fraca e aí desenvolver uma anemia. Então, por isso também é solicitado a suplementação de ferro nos 3 meses depois que ela tiver o bebê. Tratar possíveis intercorrências, registrar informações em prontuário, agendar nova consulta do puerpério entre 30 e 42 dias pós-parto. Nós temos aí que a amamentação ela funciona como um método de anticoncepção natural. A gente tem que orientar, né, sobre o uso desses métodos anticoncepcionais no pós-parto. Deve-se considerar o tempo de pós-parto, o padrão da amamentação, o retorno ou não da menstruação, né, os possíveis efeitos dos anticoncepcionais hormonais sobre a lactação e a lactante, a associação de amenorreia e lactação exclusiva com livre demanda, né, no caso do leite, da alimentação exclusiva. A mulher que está amamentando necessita ou deseja proteção adicional para prevenir a gravidez. Deve primeiro considerar os métodos de hormônios, né, os hormonais, como DIU e método de barreira. O anticoncepcional hormonal oral apenas de progestogênio, né, no caso a mini pílula, e o injetável trimestral com progestogênio isolado. Pode ser utilizado para os lactantes. Então, a mulher, a puérpera, ela pode utilizar os anticoncepcionais só de progestogênio, que é para ela ficar bem melhor, despreocupada, ter leite para o bebê, né? E assim ser orientada sobre os métodos de anticoncepção. O anticoncepcional hormonal oral combinado e o injetável mensal não deve ser utilizado por lactantes, pois interferem na qualidade e na quantidade do leite materno e podem afetar adversamente a saúde do bebê. Então, a gente sabe que a mulher, a puérpera, como ela está amamentando, ela só pode tomar as mini pílulas, né, os anticoncepcionais trimestrais, por conter somente um hormônio, né, mais fraco. E aí ela pode garantir também, através da amamentação e a associação desses hormônios, fazer com que essa mulher não engravide mais cedo, né? Os aspectos emocionais puerperais. Então, nós temos aí que, em relação à tristeza puerperal, que chama-se baby blue, então são alterações psíquicas leves e transitórias. Ocorrem em 50% a 80% das mulheres e inicia-se no 3º até o 4º dia do puerpério. Então, entre o 3º e o 4º dia, essa mulher se apresenta mais chorosa, mais entristecida, né? Ela pode ter também depressão puerperal, que é também chamada de depressão pós-parto, né? Um transtorno psíquico de moderado a severo, com início
insidioso, então é aí nesse período que a mulher tenta até se ver livre da criança, né? Então ocorre em 10 a 15% das mulheres e tem início insidioso entre o segundo e terceiro semana de puerpério. Nós temos também o transtorno psicótico puerperal. Então, esse transtorno é um distúrbio do humor psicótico com apresentação de perturbação mental grave e ocorre em 0,1 a 0,2% das mulheres. Tem início abrupto nas 2 a 3 semanas após o parto. Nós temos aí a tristeza puerperal, que é também chamada de baby blue ou maternity blue. Então, a mulher se apresenta chorosa, com flutuação do humor, irritabilidade, fadiga, tristeza, insônia, dificuldade de concentração, ansiedade relacionada ao bebê. Nós temos aí como prognóstico a remissão espontânea de 1 semana a 10 dias, né, do serviço. A depressão puerperal, que é também chamada de depressão pós-parto, ela surge com os sintomas de tristeza, choro fácil, desatento, abatimento, labilidade, anorexia, náuseas, distúrbios do sono, insônia inicial e pesadelos, ideias suicidas, perda de interesse sexual. Nós temos também o transtorno psicótico puerperal, que se dá na mulher através de uma confusão mental, alucinação ou delírio, agitação psicomotora, angústia, pensamentos de machucar o bebê. Então, o comportamento da mulher ele se apresenta estranho, apresenta também insônia, sintomas que evoluem para a forma maníaca, melancólica ou até mesmo catatônica. A remissão espontânea da depressão puerperal, ela se desenvolve lentamente em semanas ou meses, atingindo assim um limiar prognóstico até intimamente ligado ao diagnóstico precoce e às intervenções adequadas. Então, nós temos aí as principais alterações do pós-parto imediato. Nós temos aí sobre o aspecto genital, então eles prevalecem. Nas primeiras 12 horas após o parto, o fundo uterino mede 12 centímetros entre a cicatriz umbilical e o púbis. Após 10 dias pós-parto, o útero retorna à pelve. Com 3 dias de parto, o colo uterino está anatomicamente reconstituído. Na lactante, a involução é mais rápida devido ao reflexo útero-mamário. Presença de lóculos nos 2 primeiros de 3 a 4 dias são sanguíneos, depois tornam-se serossanguíneos de coloração acastanhada. Em relação aos lóquios são aqueles sangue, né? Os coágulos de sangue que se soltam do útero. Então, são alterações no pós-parto tardio, o período de recuperação genital, né? Então, as alterações no pós-parto remoto é impreciso, pois pode variar com a presença da lactação ou não. A menstruação em mulheres que não amamentam retorna em média com 1 mês e meio. Nós temos aí também as alterações nos sistemas corporais. Em relação ao sistema endócrino, a amamentação pode inibir a fertilidade para a ação direta do estímulo do mamilo sobre o hipotálamo, sobre a via neuroendócrina, elevando a prolactina, inibindo o FSH e o LH, que são os hormônios do crescimento e da produção de leite. Nós temos aí, em relação ao sistema cardiovascular, um aumento do rendimento cardíaco na primeira hora pós-parto, depois se normalizando da pressão venosa dos membros inferiores. Em relação ao sistema sanguíneo, nós temos aí a concentração de hemoglobina volta a níveis pré-gravídicos em 6 semanas pós-parto.
Então, significa que depois do parto remoto, né, no pós-parto remoto, é que vai voltar, né, a concentração de hemoglobina, né, que vai voltar a quantidade de sangue nessa mulher. Então, o sistema sanguíneo também aumenta a tendência à coagulação. Em relação ao sistema urinário, a diurese é inicialmente escassa. Entre o segundo e o sexto dia, se estabelece abundantemente a excreção urinária, que elimina a água acumulada durante a gestação. Em relação ao sistema digestivo, o funcionamento fisiológico do intestino é restaurado no terceiro e no quarto dia pós-parto. A pele podem surgir alterações cutâneas, né, que desaparecem logo. O peso, ela tem uma perda acentuada nos primeiros 10 dias. Por quê? Porque é importante essa mulher lembrar que no puerpério ela tem que ter os devidos cuidados, né? Para quê? Para esse bebê se alimentar direitinho, não perder peso, tem que ir atrás dos seus direitos legais, evitar aí, como é que se diz? Os direitos legais, né? Então, essa mulher tem direito a 120 dias de licença gestante e, quando retornar ao trabalho, tem direito a 1 hora por dia para vir amamentar o seu filho. Em relação ao peso da mulher, ocorre uma perda acentuada nos primeiros 10 dias. Claro, quando a mulher tem um bebê, ela vai junto com ela 11 quilos, que é dividida em placenta, líquido amniótico, o bebê. Então, isso aí dá em torno de 11 quilos. Então, ela tem uma acentuada queda no peso nos primeiros 10 dias. Então, era isso que eu tinha para apresentar para vocês sobre o puerpério. Eu peço que vocês façam agora a atividade, lembrando que essa atividade tem que ser entregue logo, até o final da tarde de hoje, tá certo? Então, muito obrigada e feliz final de semana para vocês, uma ótima semana. Muito obrigada.